acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora, a Rádio Difusora de Salinas, com nosso programa 30 Minutos com Deus. Eu me alegro em poder chegar até você com músicas, com a mensagem da Palavra de Deus. E neste momento eu quero dizer que essa semana que passou, com certeza, como eu falei domingo passado, muitas pessoas estão voltadas para a última semana do Senhor Jesus aqui na terra. Então, hoje nós vamos falar sobre a ressurreição, sobre a vitória de Jesus sobre a morte. E por isso as músicas, elas falam sobre este assunto. Daqui a pouco vou falar sobre a cruz e a ressurreição de Jesus. Então fique ligadinho conosco. A primeira música com nosso amigo Vitor Quevedo, ao som da viola, Porque Ele Vive. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está.
Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. A próxima música que você vai ouvir é Pra Sempre. Fernandinho canta essa música Pra Sempre. O Senhor Jesus Cristo é vitorioso. Ele, com a sua morte, vencendo a morte na cruz, a ressurreição, Ele nos garante a vitória para sempre. Eu aproveito para mandar um abraço para os nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que foram agraciados com mais um ano de vida nessa semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus, pela Primeira Igreja Batista de Salinas, pelo pastor Ivan. Grande abraço, irmãos. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, salvação e glória, honra, poder, majestade, pelos séculos dos séculos. Digno és, digno és. Onde está a morte, a tua vitória? Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. A próxima música que você vai ouvir
ressurreto. Escute essa música que fala sobre a ressurreição de Jesus. E eu quero mandar um abraço especial para os nossos irmãos lá do Pernambuco, lá da cidade de Goiânia, Pernambuco, Paraíba, ali nós temos alguns irmãos, dentre eles o pastor Jailson, nosso aluno do seminário online. Que Deus abençoe, pastor Jailson, toda a sua comunidade aí. Grande abraço, mineiro, norte mineiro. A música Ressurreto. Silêncio e dor sobre a terra, o universo está de luto. O mal diz ter vencido a guerra, na cruz o rei absoluto. Um terremoto acontece, anunciando a morte de Jesus. A terra toda estremece, o dia cessa sua luz. Ferido, humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si meu pecado suportou até a cruz. Ferido, humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si meu pecado suportou até a cruz. O inferno comemora, pensa estar diante de uma redenção, pensa ter vencido a manifestação do próprio amor. Mas se equivocou, cometeu o engano de esquecer a profecia, viu frustrar o plano. Quando ao terceiro dia o anjo do Senhor anunciou: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Jesus, Filho de Deus, sobre a morte venceu. Ressurreto está à direita do Pai. Tem nas mãos o poder para sempre. Amém. Ninguém pode fazer o que o nosso Deus faz. Humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si meu pecado suportou até a cruz. Ferido, humilhado, desprezado foi Jesus. Sobre si meu pecado suportou até a cruz. O inferno comemora, pensa estar diante de uma redenção, pensa ter vencido a manifestação do próprio amor. Mas se equivocou, cometeu um engano e esquecer a profecia, viu frustrar o plano. Quando ao terceiro dia o anjo do Senhor anunciou: ele não está aqui, já ressuscitou. Jesus, Filho de Deus, sobre a morte venceu. Ressurreto está à direita do Pai. Tem nas mãos o poder para sempre. Amém. Ninguém pode fazer o que o nosso Deus faz. Onde está a morte?
Agora nós vamos meditar na palavra de Deus e eu quero ler em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, 18 a 23. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Meu amigo, meu irmão, eu quero pensar com você sobre a cruz e a ressurreição. O Senhor Jesus venceu a morte, venceu a sepultura e hoje Ele está vivo. A cruz e a ressurreição, podemos dizer que são as mensagens mais importantes do cristianismo, do Evangelho. É o começo de tudo, é um convite à graça e o lugar de redenção entre os homens para com Deus. Onde encontramos o sacrifício perfeito que nos lavou de nossos pecados e de nossas vergonhas. É lá. É ela a maior prova do amor que Deus demonstrou para conosco. Jesus realizou a maior prova do amor de Deus. Ele se entregou por nós aqui. A cruz é ofensiva pelo simples fato de romper com todas as ideias religiosas e até mesmo de humanismo. Ela nos lembra do fato de que todos os homens são fracos, de que necessitamos ser salvos. E lembra-nos de que a loucura maior é viver sem o perdão e a misericórdia do único digno de derramar esperança e vida sobre a natureza caída. Ele, o Senhor Jesus, Ele se fez fraco e limitado para nos libertar. Ele tomou nosso lugar ali na cruz do Calvário. Meu querido irmão, meu querido amigo, a crucificação não foi uma imposição, mas ela foi uma escolha realizada por Jesus para nos trazer direito a herdar a vida eterna. A crucificação é a fonte que nos resgatou quando ainda éramos inimigos de Deus, quando estávamos mortos em meio às nossas transgressões. Foi pela cruz que nós fomos atraídos e gentilmente, como diz o apóstolo Paulo, transportados para o reino da luz. Paulo fala essas coisas maravilhosas em várias cartas, mas em Efésios 2:4 ele deixa claro isso. Inclusive o apóstolo Paulo em Colossenses 1:12 e 13 ele diz: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Paulo escreveu isso na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versos 12 e 13. É interessante que muitas pessoas, nesses últimos dias, pensam na morte de Cristo, pensam na entrada de Jesus lá em Jerusalém, depois da sua morte, e depois comemoram a Páscoa. Mas, infelizmente, grande parte das pessoas não sabe o verdadeiro sentido da Páscoa. E se a gente olhar nas Escrituras, Paulo fala, inclusive, que Jesus é a nossa Páscoa. Fazendo uma alusão lá ao Velho Testamento, quando o povo de Israel seria libertado do Egito, da escravidão, a última praga que foi enviada ao Egito foi a praga, a morte dos primogênitos. E para que o primeiro filho das famílias não fosse morto, Deus instruiu ao seu povo que sacrificasse um cordeirinho
E esse cordeirinho seria morto, o sangue dele seria passado nos umbrais das portas, e tem todo um ritual, né? Os pães sem fermento, as ervas amargas. Então aquele simbolismo todo lembrando a saída deles do Egito. Hoje nós não precisamos fazer isso, porque Jesus já deu a sua vida por nós na cruz. Mas da mesma forma que a Páscoa, lá no Velho Testamento, simbolizava o livramento, Deus é como se o anjo da morte saltasse a casa onde tivesse aquele sangue passado nas portas. Aquele cordeirinho, ele podemos dizer que ele substituiu aquelas pessoas ali para que não fossem mortas. Da mesma forma, o Senhor Jesus, quando deu a sua vida por nós na cruz, derramando o seu sangue, ele morreu no meu lugar, no seu lugar. Então a Páscoa não fechou suas cortinas na sexta-feira da Paixão. O túmulo de Cristo ficou vazio no domingo da ressurreição. Agora podemos dizer que bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor. Diz lá no dos Salmos, e nós podemos dizer isso. Agora podemos afirmar que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Agora podemos levantar a nossa voz e dizer que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Podemos erguer o brado, o grito de vitória e dizer que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro, pois morrer é partir para estar com Cristo, o que na linguagem do apóstolo Paulo é incomparavelmente melhor. Meu querido amigo, meu querido irmão, nós celebramos esse dia da vitória, o dia da ressurreição de Jesus, pois a ressurreição de Jesus é a pedra de esquina da nossa esperança. Se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, o grande defensor da fé cristã, a nossa pregação seria vazia, a nossa fé uma crendice inútil. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então seríamos falsas testemunhas de Deus, pois proclamaríamos que Ele está vivo enquanto a morte ainda o detinha. Então Paulo, ele defende a ressurreição de Jesus Cristo, e a prova grandiosa da sua conversão é que ele deixou tudo, considerou todas as coisas como esterco, porque ele encontrou o Senhor Jesus. Então, Jesus venceu a morte ao ressuscitar após a crucificação. Ele quebrou de dentro para fora o poder que nos tiraria o fôlego por toda a eternidade. A morte perdeu o seu aguilhão e a sepultura perdeu para sempre a sua vitória. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 55 a 57, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e o pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, meu irmão, o túmulo de Jesus continua vazio. Ele venceu e hoje ele vive. Não precisamos procurá-lo dentre os mortos. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus, os anjos disseram para as mulheres que estavam ali, Lucas 24, 5 e 6. Então a nossa esperança continua viva, continua acesa, porque Jesus ressuscitou. E crendo nele, você, meu amigo, todos aqueles que reconheceram os seus pecados e colocarem a fé nele, desfrutarão da vida eterna. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos e estaremos com ele para todo sempre. Creia nisso e sua vida terá um propósito novo, terá um sentido novo aqui nessa terra e com certeza na eternidade. Amém? Amém. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer
o rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Obrigado, Deus, porque reconhecemos que nós não tínhamos condições de ter a salvação sozinhos. Mas o Senhor, pela graça bendita, demonstrou seu amor para conosco e nos alcançou através do sacrifício de Jesus. Obrigado, Senhor, que cada pessoa que me escuta agora tenha a humildade de reconhecer os seus pecados e a coragem e a disposição de colocar a confiança totalmente em Jesus, o nosso Senhor, para que tenham a vida eterna. É em nome de Jesus que eu faço essa oração, pedindo pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles que estão desiludidos com a vida. Que o Senhor traga esperança a esses corações. Em nome de Jesus. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Salinas, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.